razão instrumental e razão crítica? Mas o que seriam essas razões? Qual que é o fundamento? Bom, a gente precisa voltar lá na escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt que ela tem por ideais bases marxistas. Então nós temos todo esse aporte, toda essa linha do tempo que ela vai desde o iluminismo até essa busca por um entendimento mais racional e, por consequente, a emancipação do ser humano. Mas dentro disso, já que nós estamos falando de bases marxistas, nós trazemos para o nosso discurso, para o nosso diálogo, a questão do antagonismo de classes. Em qual contexto? Na razão instrumental. O que seria essa razão instrumental? O homem ele serve de instrumento daquele que tem o poder da dominação, daquele que detém todo o poderio econômico, daquele que tem toda aquela influência sobre aquilo que vai ser produzido, daquilo que vai ser feito no contexto social. Então eu tenho, dentro da razão instrumental, o homem como um instrumento do consumo e da produção em consonância com as vontades daquele que estão no poder. Para isso, nós precisamos fazer esse regresso da indústria cultural. A indústria cultural ela começa a produzir em massa. Então, quando eu tenho essa produção em massa, o que eu tenho? Como principal objetivo é o lucro. Então, eu estou massificando. E quando eu estou massificando essa produção e objetivando o lucro, eu estou acabando por desrespeitar o ser humano em qual contexto? Eu não estou tendo uma produção em massa? Se eu estou tendo uma produção em massa, eu desconsidero tudo aquilo que é diferente. Então, tudo aquilo que é diferente, não importa qual seja o contexto, ele não vai ter acesso àquilo que está sendo produzido. Então, acaba como se fosse uma analogia à alienação do trabalhador. Ou seja, ele é instrumento daquilo que passa a ser produzido e aquilo que, consequentemente, vai ser produzido. Porque ele está quase que direcionado às vontades daquilo que quem detém o poder, daquilo de quem exerce essa dominação, que faz tudo para que essa dominação, para que essa instrumentalização do ser humano, ela dê sequência. É um novo olhar a respeito dessa alienação que acontecia lá no ambiente industriário e isso passa para os outros setores da vida. Então eu tenho no primeiro momento a alienação do trabalhador dentro das indústrias, que ele está totalmente condicionado àquilo que o empregador, o capitalismo burguês, ele exerce ali dentro das indústrias. E nessa razão instrumental, ele continua seguindo aquilo que o capitalismo burguês ele impõe. Contraponto, nós vamos ter a razão crítica, que traz esse olhar em relação à razão instrumental de que eu não posso simplesmente aceitar o que está sendo imposto, porque, querendo ou não, a razão instrumental ela acaba sendo taxativa, ela acaba sendo imposta. Por quê? Se eu tenho o proletariado que ele está sujeito a tudo que está acontecendo, ele só está aceitando sem questionar. E quando isso acontece, eu tenho um prejuízo do pensamento filosófico, das questões racionais, da questão artística, tudo vai se perdendo, tudo vai se esvaindo. Por quê? Porque o outro ele não tem voz ativa, ele não tem esse start de pensar que ele está sendo controlado. Como acontece no ambiente das indústrias. Então eu tenho de um lado a razão instrumental, que o indivíduo ele passa a ser instrumento para dar sequência às vontades daquele que detém o poder, daquele que detém a dominação, porque acaba acontecendo um olhar neutro, um olhar imparcial em relação
as questões que são de vontades gerais da sociedade. E do outro, eu vou ter a razão crítica, que é justamente chamando as pessoas para ter esse olhar crítico, para não simplesmente aceitar aquilo que está sendo colocado frente a ele. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?